Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Aqui estamos nós com o nosso programa Em Comunhão. Em comunhão de fé, em comunhão com a palavra de Jesus, em comunhão, querido irmão, querida irmã, para que possamos, na nossa reflexão, chegar até você e levar até você aquilo que de maravilhoso existe nessa fé que nós herdamos dos apóstolos. Aliás, herdamos desde o Antigo Testamento do nosso patriarca Abraão, mas que de repente se tornou plena com a presença de Jesus. E a gente quer conversar com vocês, a gente quer partilhar tudo aquilo que faz parte da nossa fé. E que quanto mais nós refletimos, mais o Espírito Santo vai trazendo para o nosso coração a certeza de uma fé que é puro amor de Deus para conosco. Ele de tal modo nos amou que nos deu o seu próprio Filho para ser o nosso Redentor. E a gente tem a alegria de poder conversar hoje com o Padre Domingos Sávio, o nosso biblista. Seja bem-vindo, Padre Domingos. Muito obrigado, Padre Ulisses, e uma boa noite a você, ao Denis e a todos os nossos telespectadores. E obrigado por abrirem o coração, a casa, para esse nosso encontro, essa nossa convivência, sobretudo a partir da Palavra de Deus. É o nosso círculo bíblico que realizamos constantemente. Mas hoje eu tenho a alegria também de contar com a colaboração, com a presença de Denis Duarte, que é teólogo. Denis, seja bem-vindo. Muito obrigado, caro Padre Ulisses, é um prazer estar aqui. Obrigado, vim beber da fonte, né, com o nosso biblista também, o Padre Domingos Sávio. Boa noite a todos que acompanham a TV Aparecida, é sempre um prazer estar aqui na casa da mãe. Ei, Denis, conta um pouquinho aí de você para nós, para a gente poder entrar assim um pouco mais na intimidade do nosso bate-papo. Bom, eu sou mineiro de nascença, então como um bom mineiro, né, devoto de Nossa Senhora Aparecida, vim muito aqui em Romaria com meus pais, lá de Viçosa, em Minas Gerais, desde criança, aqui a casa da mãe. Aí vim morar aqui no Vale do Paraíba, aqui pertinho de Aparecida, em Cachoeira Paulista. Moro aqui há mais de 15 anos, por aqui me casei. Então, eu e minha esposa temos 2 filhos, o Tiago e a Dulce. Sim. Aqui, me casei aqui no santuário. Olha. Meu filho mais velho foi batizado aqui, né? E leciono, sou professor da área de Bíblia, sou cientista da religião. E assim vivo. Vivo em prol da minha família, em prol do meu trabalho e em prol da Igreja de Cristo. Que bom, seja bem-vindo, que você possa partilhar com a gente tudo aquilo que você traz de sabedoria e traz de vivência, certamente, né? Isso é muito importante. É gostoso demais poder conversar. Padre Domingos Sávio, todo mundo já conhece, é aquele que, se eu não ponho o pé no breque aqui, ele fala da Bíblia durante 24 horas, sem se cansar e sempre entusiasmado. Isso é bom demais, né? E hoje, minha gente, nós queremos conversar ainda bem dentro desse espírito de campanha da fraternidade, que deve continuar necessariamente, né? Nós queremos conversar um pouco sobre a dimensão do diálogo, desses diálogos de Jesus, desse diálogo do cristão, desse diálogo do ser humano, porque sem diálogo não há comunicação. Sem comunicação, a gente vai ter muita dificuldade de construir e vivenciar o mandamento do amor. E nós queremos conversar exatamente sobre esses assuntos. Fiquem atentos, então, para o texto bíblico que nós queremos apresentar para vocês, que vem lá de São Lucas, o evangelho dele, no capítulo 24, e nós queremos ler para você os versículos 13 a 17 e 28 e 29. Preste bem atenção. 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus, em pessoa, aproximou-se e foi caminhando com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou-lhes então: "De que assunto falais pelo caminho?" Eles pararam com tristeza no rosto. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia para mais longe, mas insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba." Ele entrou para ficar com eles. Aí está esse texto maravilhoso, capítulo 24 de São Lucas, chamado Os Discípulos de Emaús. Domingos,
Esse texto toca no seu coração? Toca, Padre Ulisses, e bastante até. Nós temos insistido, porque é o núcleo da nossa fé, a questão da encarnação de Jesus. Sim. O caminho que o Pai, né, que esse maravilhoso Pai sonhou, propôs para o Filho aceitou vir. Então, assumir a nossa vida, mas a vida de cada dia, por sentido na nossa vida. E aí nós vemos, acho que um sentido maravilhoso do Jesus ressuscitado, como que continuando a sua encarnação. Até fala que estavam pelo caminho, e caminho, sobretudo em Lucas. Claro que Sim. João vai dizer que Jesus é o caminho, que nos leva ao Pai. Sim. Mas Lucas, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Jesus é o caminho, por exemplo, que Paulo perseguia. Paulo perseguia o caminho, quer dizer, Jesus, quer dizer, na proposta que ele deixou de vida. E aí temos 2 discípulos no caminho, um caminho de tristeza, de desilusão. Agora Jesus, o que ele faz? Ele se encarna, entra naquela conversa, de repente ele aparece. Do que vocês estão falando aí? Quer dizer, ele entra na história. Quer dizer, para mim é a encarnação de Jesus. E no fim, quer dizer, só para concluir de começo, fica conosco, Senhor. Quer dizer, Jesus encontrou acolhida para a encarnação naquele momento, de tal modo ele empolga, quer dizer, ele ilumina as vicissitudes, todas as experiências da vida daqueles 2, que querem agora que Jesus já não parta, continue ali, como no caso da transfiguração, né? Vamos fazer tendas para que essa situação não se passe. Mas depois, é claro, Jesus, como no caso da transfiguração, ele põe os 2 com os pés no chão e eles retomam a sua vida, voltam para Jerusalém, de onde estavam fugindo, porque não viu sentido na morte, e agora sim eles entendem o que é a ressurreição e a vida de fato recomeça para eles. Tem que retomar a missão, tem que levar em frente a evangelização, isso é muito importante, né? Eu gosto demais disso aí porque é uma dessas cenas que você quase visualiza, né? Os discípulos de Emaús, né? E por isso que também as composições que foram feitas para a gente cantar na missa são belíssimas. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. É tão importante perceber, fica conosco, Senhor, porque se o Senhor não estiver por perto, vai escurecer a nossa vida, vai virar noite. Denis, como que você reage a esse texto de Lucas? Olha, padre, de fato é Jesus, como colocou o padre Domingos Sávio, Jesus que entra na história e entra na história de cada um, né? Sim. Jesus pergunta primeiro para a pessoa, ninguém sabe que é Jesus ali. Né? Os discípulos de Emaús não sabem. Jesus não chega dando uma carteirada, né? Eu sou Jesus aqui, ó, peraí, deixa eu falar com vocês. Jesus primeiro pergunta, propõe uma conversa. O que está acontecendo com vocês? O que vocês estão passando? Ele vê que eles estão tristes. E assim eles se abrem a Jesus. E o bonito, no final deles pedirem a Jesus, fica conosco, porque Jesus os conquistou, mesmo sem eles saberem que é Jesus. Eu costumo dizer que para você conquistar alguém para Cristo, você tem que conquistar para você primeiro. Certamente. Porque a pessoa vai confiar em você e, confiando em você, vai aceitar o que você lhe oferecer. E foi isso que Jesus fez, né? Jesus primeiro conquista a confiança dessas pessoas. Porque Jesus primeiro sente a dor delas. Vocês estão tristes. Por que vocês estão tristes? E assim elas se abrem a Jesus. Jesus acolhe a dor delas, consola essas pessoas. E por isso, assim, acolhidas por Jesus, amigas já de Jesus, se estabelece uma amizade, elas querem Jesus por perto, mesmo sem saber que aquele homem é Jesus. Fica conosco, Senhor. Então isso é bonito, porque Jesus não chega dando uma carteirada, né? Ele chega se envolvendo com essas pessoas a ponto dessas pessoas se sentirem tão acolhidas e dizer, fica conosco, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ficar perto de você. É bom ficar perto de você. Eu nem te conheço, mas como é bom ficar perto de você. É bom quando a gente conhece pessoas, mal conhece uma pessoa e fala, nossa, mas é tão agradável ficar perto dessa pessoa. O que essa pessoa tem que é tão bom ficar perto dela? Né? Tem gente que conquista a gente numa facilidade, né? E é gostoso conversar com essas pessoas. Eu acho que é isso que Jesus nos ensina de imediato numa passagem dessa. Ser agradável. Ser agradável com as pessoas, independente do que a pessoa está vivendo ou do que eu estou vivendo. Me envolver com a vida dessa pessoa, para a ponto da pessoa falar assim, mas você já vai embora? Fica mais um pouquinho, toma mais um café. Mas outra coisa muito interessante também, né, que eu percebo nesse texto, é que, digamos assim, Jesus não vem, digamos, colocar como que um pano
Não, eu não morri, não. Ele vem colocar a luz na vida que ele viveu, quer dizer, na morte dele. Vem dar o sentido disso tudo. E vai dizer, começando pelos profetas, tá? Ele foi mostrando tudo para eles, que devia acontecer, quer dizer, vem iluminar o sofrimento deles, que dá um sentido para o sofrimento. Não, gente, já morri, não esqueçam. Não, agora é o caminho que vocês têm que fazer. Quer dizer, Jesus põe luz na vida que ele viveu, na sua doação que termina na morte, da parte dele, mas que o Pai reabre isso, ressuscitando, quer dizer, põe luz na paixão e na morte. Isso que é bonito, não é uma coisa nova agora. Não existe ressurreição se não existe morte. Acho que isso que Jesus quer mostrar nesse texto. Eu acho que é muito importante, né, Domingos, que, num certo sentido, esses dois discípulos, que por sinal não tem nome, porque pode ser qualquer um de nós, né? Eu acho que esses dois discípulos são os primeiros que recebem, talvez eles conseguiram de imediato enxergar aquela cruz do Calvário iluminada. Brotou luz daquela cruz. Ela tem um sentido. Ela não foi simplesmente um instrumento de tormento, de morte, né? Pelo contrário, brilhou a cruz e essa cruz se tornou o maior símbolo de amor que a gente possa imaginar entre o divino e o humano e o divino. Ela está no caminho, não é para esquecer, não. Ela está no caminho de lá. O caminho continua a partir dela. E essa iluminação, né, enxergar a cruz, a luz de Cristo na cruz, se deu através do diálogo. Porque aí está o tema exatamente. O Jesus primeiro, sem eles saberem que era Jesus, isso tem que sempre ficar, né, claro para nós, Jesus puxa essa conversa e começa explicando para eles, desde lá dos patriarcas, a vida de fé. Começa explicando a história, contando a história de salvação para eles, até chegar na morte e ressurreição. E aí depois, mas não ardia o nosso coração enquanto Jesus dialogava conosco, enquanto Jesus conversava. Aí que eles entenderam que era Jesus. Porque ardia o coração deles o momento do diálogo, da conversa. A fé nos é transmitida pelo diálogo. A fé nos é transmitida pela conversa. Aí que arde o nosso coração. Por isso que a gente precisa se abrir ao diálogo, primeiro com o próprio Cristo, na oração, porque a oração nada mais é que um diálogo. Deveria ser, né? Deveria ser. E com o próximo, porque é na conversa com o próximo que a nossa fé, o nosso coração é aquecido pelo dom da fé. Eu acho que é importante, Denis, você toca exatamente naquilo que a campanha da fraternidade projetou para nós, quase que assim como um caminho, a gente abraçar esse caminho, né? Fraternidade e diálogo como compromisso de amor. Ou seja, Domingos, quer dizer que Jesus, mais do que fazer sermão, como nós fazemos aí na televisão, lá do altar, Jesus caminhava junto e Jesus dialogava. Como que foi a evangelização de Jesus? Poderíamos dizer que os discípulos acolheram Jesus. Sim. Mas acho que quase que poderíamos dizer também que o texto mostra que Jesus acolhe, até no caso como o Denis lembrava. Então Jesus entra na dor deles, quer dizer, como que assume a dor deles. Então, podemos dizer, acho que ele está mostrando exatamente um caminho, eles estavam caminhando, o caminho, quer dizer, um jeito de viver é acolhida. É interessante, né? Aqueles vídeos que pareciam aí até contra a campanha da fraternidade, geralmente, por exemplo, assim, né, não aceitava o texto, porque tinha uma pastora que pode ser abortista, que fazia parte daquilo. Não sei, eu vejo Jesus assim, né? Jesus, ele acolheu prostituta, acolheu ladrão. Não. Podemos dizer que o Zaqueu, por exemplo, era um ladrão, o Levi, né, coisa assim, tal, era publicano, tal, assim, era menos classificado como ladrão. Homicida, talvez, que é pregado na claro cruz, que Jesus, quer dizer, ele não aceitou a atitude da prostituta, ele não se prostituiu, mas ele abriu-se, ele acolheu a prostituta. Então, acho que o que mostra o texto é isto. Quer dizer, qual que é o único caminho que eu tenho, que sabe, para tentar colocar o evangelho numa abortista? Antes de tudo, acolhê-la. Quer dizer, eu não vou lá enfiar na cabeça, no coração dela. Mandar para o inferno. Não foi a atitude de Jesus, né? Jesus acolheu as pessoas. Claro que não acolheu as atitudes, tudo mais, mas acolheu as pessoas. Então eu vejo assim, acho que o fundamental, estamos falando do diálogo. Sim. Mas o diálogo, ele nasce, quer dizer, ele é um jeito de mostrar
acolhida, Sim. que é o fundamental. Certamente a primeira atitude de qualquer diálogo se chama acolhimento, né? Por isso que o Santuário Nacional sempre diz assim, acolher é também evangelizar, né? É a primeira atitude. Sem acolhimento, absolutamente não se evangeliza nada e ninguém, porque fica um muro de muitas vezes de divisão, não é, Denis? E entra aquilo que hoje a gente está novamente regredindo em termos de cultura humana, que é exatamente a polarização, né? O fanatismo, a condenação do outro, preconceito, né? Eu tenho minhas posições e não quero saber de você em hipótese alguma. Exatamente o diálogo se torna um monólogo egoísta, egocentrista, perigoso, né? E como que você vê essa atitude de Jesus e a atitude de cristãos hoje, né? De cristãos que se condenam uns aos outros. Nós não estamos nem condenando gente de outra crença, nós estamos nos condenando a nós próprios cristãos. Dentro de casa, né? Dentro de casa, irmãos e irmãs que não querem se conversar, não querem se cumprimentar, né? E muito menos se desculpar. Isso me faz pensar em Jesus que... aquilo que o Papa Francisco tem dito, né? A igreja em saída. Jesus ia nas sinagogas, mas onde Jesus estava, o povo estava também. O povo chegou a um determinado momento que já não ia mais para as sinagogas, já ia para onde Jesus estava, no meio de um deserto, Sim. Diante da casa de Pedro. Ou seja, já era a igreja em saída, né? De certo modo. Já não ia mais para a sinagoga de Cafarnaum, né? Agora, se pensarmos nisso, nós temos um ícone na campanha da fraternidade desse ano, que é a Irmã Dulce. Verdade. Irmã Dulce dos pobres. A minha filha mais nova, 10 meses, se chama Dulce, em honra à Irmã Dulce dos pobres, que eu sou devoto. E se você vai em Salvador, isso desde a época da nossa querida Irmã Dulce, quando ainda estava viva, a Irmã Dulce é respeitada, e não só respeitada, amada por pessoas de diferentes crenças, de diferentes posições políticas, ideológicas, pessoas das mais variadas classes sociais, das mais variadas situações na vida, amam Irmã Dulce. Você vai em Salvador, as pessoas não só respeitam, mas amam Irmã Dulce. O Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce recebe a todos, sem distinção. Acolhe, porque é ordem dela, acolhe a todos. Então a Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, é uma referência, e que bom que foi colocada como um ícone para nós nesta campanha da fraternidade, porque ela é um exemplo vivo disso para nós, de acolhida para todos, de abertura dessa igreja em saída, porque a igreja em saída não é só sair do templo e ir para a rua, sou eu como igreja que preciso também sair de mim e ir para o outro. É verdade, e me abrir, né? Para o outro. Sair da minha capelinha interior. Exato. E sair da maneira como eu sou fechado, de pensar, e peraí, deixa eu ver como é que o outro pensa também. E respeitar a maneira. Eu posso até não concordar, eu tenho direito de não concordar, mas eu preciso respeitar. Eu preciso acolher. Que isso é uma verdadeira arte, né? Agora, para mim, Denis, eu tenho que... Os maiores santos que nós temos nessas últimas épocas se chamam Dulce e Teresa de Calcutá. Entende? Todos os outros podem servir de exemplo aqui e ali, mas essas duas criaturas, elas manifestam aquilo que a gente chama humanidade. Duas criaturas humanas 100%. Né? E é o sonho imenso que a gente tem de que nós nos tornemos um pouco mais humanos. Porque se não tivermos humanidade, né, Domingo, a gente não vai ser fraterno nunca. Assim a gente vai o tempo todo competir para ver quem passa por cima do outro. Eu acho que são duas criaturas imensamente humanas. Não olho a quem, eu amo a todos, né? Eu não olho a quem, eu ajudo quem precisa. Eu vou ao encontro daquela pessoa que absolutamente pensa e vive e pratica o contrário, o oposto de tudo aquilo que eu acredito, mas ela precisa de mim. Você já pensou se Madre Teresa fosse atender só a católicos? Nossa Senhora! No país onde ela vivia, que era o país de hindus? Como foi? Ela não olhou. Ela olhou, ela disse, eu vi um homem, quando ela teve o desdobramento da vocação, né, que ela já era freira,
belo dia olhou um homem moribundo, né, sofrido, e olhou ali e falou, ali eu vi o Cristo crucificado. Ela não perguntou a religião daquele homem, ela não perguntou as crenças dele, a posição política e ideológica, não. Ela olhou o homem e viu no homem o Cristo crucificado. Eu acho que voltamos sempre a essa capacidade, ou essa disposição interior da gente poder dialogar, né? Sabe, eu acho muito bonito que Jesus faz questão de nunca se apresentar ali diante do povo, né? Até mesmo quando ele realizava um milagre, falar, olha gente, eu sou o Filho de Deus, viu? Eu sou o Messias prometido. Ele sempre fala, fique quietinho, não conte para ninguém. Ele nunca mostrou os créditos que ele tinha, né? Era simplesmente o filho de um carpinteiro de Nazaré, né, Domingos? Sim, acho que é isso que o Evangelho quer dizer para nós, quando vai dizer que, diferentemente lá dos mestres da lei do tempo, sim, Jesus, ele falava com autoridade. E para mim, esse falar com autoridade é aquilo que foi mostrado até, tão bonito aqui pelo Denis também. Quer dizer, Jesus, ele entra na história, quer dizer, as atitudes de Jesus, quer dizer, o modo como Jesus entra, quer dizer, é a encarnação. É Jesus que veio se encarnar realmente nas atividades mais diferentes que nós temos, não é? E depois, em geral, a gente fala como no caso do diálogo. Mas acho que uma das dimensões fundamentais, essenciais do diálogo é o escutar. Escutar. E agora, o que é o escutar? É eu tentar desfocar de mim mesmo. Não, quer dizer, agora eu vou silenciar, digamos, o que eu penso de você, talvez os meus preconceitos, eu vou acolher você. Como o Denis falava, respeitar, quer dizer, é o escutar. E o Jesus, quer dizer, estava ali, ele escutou ali os discípulos, né? E depois, a partir dali, sim, então, aí ele vai propondo, a partir da própria Escritura, a sua divina proposta mensagem, de vida, né? Não é? Eu acho que é importante, Domingos, você lembra uma coisa, nunca se escuta o outro quando se escutam apenas as palavras, né? A gente escuta o outro quando a gente escuta a pessoa. A gente tenta enxergar o coração dela, o que é que ela está sentindo, né? Então, mais do que as palavras que entram no meu ouvido, né? Eu tento perceber o que vai, assim, de vibração dentro de cada ser humano, se é uma vibração positiva ou negativa, é a escuta do sentimento que está lá dentro da pessoa, né? Lá no capítulo 9 de Marcos, quando os discípulos estão discutindo pelo caminho quem seria o maior. Sim. Quer dizer, na contramão do que Jesus vivia e estava propondo. Aí Jesus, quando eles chegam em casa, Jesus pergunta do que vocês estavam conversando no caminho, quer dizer, na vida, que rumo vocês estavam querendo imprimir na vida de vocês. Aí todos ficaram quietos porque tinham discutido quem seria o maior. E agora aqui, então a gente vê o que quer dizer que Jesus ensinava a autoridade. Qual que é o gesto de Jesus? Jesus chama uma criança, que naquele tempo, quer dizer, não tinha valor nenhum, porque não produzia, só consumia. Então, Jesus pega, digamos, um marginalizado, abraça. Essa é a atitude de Jesus, é o ensinar com autoridade. Coloca no meio, diz que Jesus colocou no meio aquela criança. E Jesus diz, quem acolher esta criança, sim, está acolhendo a mim. E quem acolhe a mim, não está acolhendo a mim, mas aquele que me enviou. Então Jesus aí ele define, gente, que vocês estão achando que minha proposta é de ser grande, de dominar, não tem nada, mas nada disso. A proposta do reino é acolher. Acolher quer dizer, quem mais está necessitado, quer dizer, sem interesse. Eu posso acolher aí o Denis, porque eu fiquei sabendo que ele tem um fazendão lá, tira leite todo dia, eu gosto de tomar leite cedo. Quer dizer, é interesse meu? Não. É criança. A criança que, de certo modo, não pode dar nada. Então Jesus disse, é por esse no centro, abraçar, acolher. E quem faz isso está acolhendo o Pai que me enviou, está acolhendo tudo. Então a gente vê aí, Jesus define realmente, né, que acolher é a proposta do reino dos céus. Então acolher o Pai, Jesus, mas na criança que é um desvalorizado, podemos dizer assim. Você coloca bem claro, Domingos, que quando nós falamos em fraternidade e diálogo, né, nós estamos falando, como você mesmo dizia, escutar, acolher, escutar, né?
E eu dizia escutar por dentro, não só por fora, né? E isso é tão importante para nós. Eu creio que fica muito claro para nós estávamos aí diante do quadro dos discípulos de Emaús, e eu dizia no início, eles não têm nome porque discípulo de Emaús sou eu, é você, é cada um de nós, e é tão importante que a gente deixe que Jesus ilumine os pedaços da caminhada da vida que muitas vezes são incompreensíveis, difíceis. Se Ele estiver ao nosso lado, tudo isso vai ser iluminado. Mas agora eu queria passar, domingo, sábado, Denis, a uma outra cena do Evangelho que traz para nós exatamente a dimensão dessa fraternidade e diálogo e esse jeito de Jesus evangelizar, que é também maravilhoso. É um ícone fora do comum. O encontro de Jesus com a samaritana. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse encontro, eu diria assim, Denis, essa psicologia de Jesus para poder abordar alguém que era exatamente o oposto do judeu. E da fé judaica era exatamente o samaritano, a samaritana. E principalmente essa mulher concreta, ela traz assim um desafio muito grande para aquilo que a gente poderia dizer assim, diálogo de fé, diálogo religioso. É isso mesmo, como o senhor já disse, já havia uma barreira natural, né, entre judeus e samaritanos, muita briga entre judeus e samaritanos, e Jesus se aproxima dessa mulher. Então veja, nós estamos num ambiente desértico, como diz lá em Minas, um sol de rachar a muleira, né? Porque nós estamos falando meio-dia do lado de um poço, e a mulher está lá tirando água. Então o que Jesus usou? Do que ele tinha na hora. Me dá um copo d'água, me dá um pouquinho de água aí. Puxou o assunto com o que ele tinha para puxar. Me dá um pouco d'água. E a partir do concreto da vida daquela mulher, porque ela estava tirando água num sol de meio-dia, numa região desértica, no poço daquela região. A partir da vida concreta daquela mulher, Jesus começa a falar do reino de Deus, do reino dos céus. Ele sempre parte do concreto da vida da gente. Isso que eu acho bonito de Jesus. Ele não começa falando de algo abstrato. Ele começa fazendo uma pregação de, olha, você precisa se converter, samaritana, você precisa mudar de vida, como é que é a sua... Não, me dá um copo d'água, você também deve estar com sede agora, porque você está tirando água aí. Vamos conversar sobre a água? E a partir dessa água aqui, né, da necessidade que é primeira física, vamos matar a sede aqui, aí nós vamos falar de outras coisas. E olha, Denis, que parece que os discípulos, né, quando encontraram aquela cena, a primeira admiração deles foi, ele está conversando com uma mulher, uma samaritana, como é possível um negócio desse? Ou seja, eu acho que havia a barreira do machismo, né? E havia a barreira também do samaritano. Como é que é isso aí, Domingos? Que a Samaria, devido ao modo como os assírios faziam deportações, sim, ela é considerada pelos judeus como pagãos. Tanto assim que Mateus vai colocar lá o texto de Isaías, no capítulo 4, quando Jesus vai para a Galileia, dizendo, realizou-se a profecia, aí Manassés e Naftali, coisa assim, as duas tribos, surgiu uma grande luz para quem vivia nas trevas, na Galileia dos gentios. Então, o samaritano era tido como pagão, não era mais judeu, porque os assírios, eles misturavam os povos. Tiravam um tanto daqui, trazia chinês, depois trazia japonês, brasileiro e misturava para quebrar a identidade. Então, cultura, quebrar tudo, né? E até trouxeram 5 povos, que serão os 5 maridos da samaritana, mas isso é mais para frente, não é? Mas então, aí era uma região desprezada. E Jesus, ele pede água. Mas por quê? Porque até no caso, parece ali que Jesus sentou-se sobre o poço. E Jesus sentar-se no poço, Jesus se apresenta como um poço alternativo. Porque ele tem uma água para oferecer. Mas antes ele pede água. E ao pedir água para a samaritana, o que ele está pedindo é, digamos, como que preparando que ela se abra a água que ele vai oferecer. Certo. E que vai ser depois, João vai colocar na cruz, é aquela água que ele quer oferecer. A água fonte de água viva. Fonte de água viva. Quer dizer, ele vai entregar o Espírito para que nós, acolhendo o Espírito, tenhamos o peito a jorrar água também. Quer dizer, é a proposta que Jesus faz, não é? Ou seja, a água mesmo traz um simbolismo fortíssimo, então.
já é Jesus que é sentado no poço, quer dizer, ele é o verdadeiro poço que se manifesta na cruz, lá é a água que está, é o poço que está jorrando constantemente. Então ele está querendo pedir acolhida para aquela mulher, quer dizer, desprezada. É interessante que no final do capítulo 3, estamos no capítulo 4 da Samaritana, você vai dizer que Jesus estava cansado da sua caminhada. Porque qual que era o cansaço de Jesus? Ele não teve acolhida na Judéia. Então ele vai para a Galileia desprezada, para a Samaria desprezada. Então esse cansaço de Jesus é a recusa que ele recebeu na Judéia. Então ele vai oferecer para o pagão, para o desprezado, para essa mulher. Então é realmente uma reviravolta muito bonita. Mas o que Jesus está pedindo aqui é acolhida para ele. Certo. Eu acho que é tão importante, né, Denis, perceber, voltamos sempre à fraternidade e diálogo, né? Jesus se apresenta a essa mulher, né? Não como homem, ele se apresenta praticamente como se fosse um irmão, começa a conversar com ela como se fosse uma velha conhecida, né? E ela é a primeira que tem um certo preconceito, eu percebo que a samaritana é a primeira que tem um certo preconceito com Jesus. Como é possível? Você vem pedir água para mim? Você é judeu? É, né? Não, mas acho que é um preconceito, mas quase que de não acreditar. É claro. Porque para ela, quer dizer, o judeu, vamos dizer, de certo modo, é coisa que ela admitia, que ele está lá em cima, nós não prestamos mesmo. Ainda mais eu, mulher. Agora, vamos dizer, alguém importante vir até mim que não tem valor, que parece que é coisa que ela não aceita, né, que ela seja valorizada. Parece que é isso também que acontece, não é? É o que Jesus vem fazer, né? Então, ela se espanta, ela diz, mas não é possível, um cidadão que se considera sempre superior, ainda vim pedir água para mim. Isso é alguma coisa assim que espanta essa mulher, né? E você dizia de um simbolismo que eu acho que é interessante tocar nesse ponto, entende? Jesus começa a conversar, vai entrando na intimidade dessa mulher, né? E quase sempre a gente interpreta, quando Nosso Senhor diz, você já teve mais de um marido, né? É como se Jesus estivesse referindo você dizia assim, a crença, a mistura de crenças, quer dizer, não era só uma questão dela ter mudado de homem de tempos a tempos, né? Parece que tem um simbolismo por trás disso. Pena que eu não trouxe assim a citação, mas está no livro dos Reis. Parece-me que no segundo livro, quando vai falar exatamente da deportação dos assírios, vai dizer que eles trouxeram 5 povos ali para Samaria. Sim. Quer dizer, cada povo com seu Deus. É. E Jesus vai dizer que, olha, você está com 5 maridos, se o atual marido não é o seu marido. Porque não é Javé, e não é exatamente a proposta que se encarna agora em Jesus em ser essa fonte de vida. O marido, o seu, mesmo atual, não é o seu marido. Quer dizer, aí Jesus vai exatamente fazendo a proposta para ela, até no fim ela vai querer tomar então da água que Jesus vai oferecer para ela. E ela achando que se trata da água dali. Quando Jesus vai dizer, não tem nada dessa água, não é outra água. Outra água. Quando ele vai dizer até, né, por exemplo, quem bebe dessa água que você vem buscar aqui, sempre vai ter sede. Agora, quem beber da água que eu for dar, exatamente, qual que é a água? Nunca mais vai ter sede, porque esta água vai se transformar dentro da pessoa numa fonte. Quer dizer, o que satisfaz a gente, mais do que beber na fonte, é ser fonte de água. Então, é a proposta de Jesus. O simbolismo daquilo que você diz é o simbolismo desses maridos dessa samaritana, ou de toda a Samaria, ela representa a Samaria toda, exatamente, né? Jesus fala, olha, agora aqui está diante de você o verdadeiro marido. Isso. Aquele, entende, que vale a pena você viver unido a ele, você acreditar nele, você seguir esse caminho. Quer dizer, acolher a água que Jesus dá, quer dizer, então é tornar-se fonte como Jesus, lá na cruz, né? Lá que acontece tudo, né? Em plenitude. E é bonito, padre, porque Jesus, nessa passagem, né? Ele é o verdadeiro poço e ele é o 7º marido. Porque foram 5 que ela teve e o 6º que Jesus disse, e ele também não é o seu marido, porque são essas divindades da Samaria e que não era o Deus adorado pelos judeus, né? Que era o próprio Cristo. E aí Jesus fala assim, olha a gentileza de Jesus, isso que me impressiona. Jesus não diz para ela quem ele é, conversa com ela e olha, porque ela, se você reparar bem, ela vai no horário de meio-dia, que é o horário ingrato para se tirar água do poço.
Provavelmente essa mulher vai nesse horário, alguns comentaristas dizem a respeito disso, porque ela tem vergonha de ir em outros horários, para não se encontrar com outras pessoas da própria Samaria, que talvez a condenavam, porque ela já tinha passado por diferentes crenças. É como assim, ela não para em crença nenhuma. Cada hora ela está com um marido diferente, significa uma crença diferente. Ela não para em crença, é como se a gente dissesse assim, fulano não para em igreja nenhuma. E aí ela tinha vergonha disso e por isso ia sozinha no poço, no horário que não tinha ninguém. Jesus conversa, não a acusa. Jesus faz com que ela tome a consciência da vida que ela está levando, para que ela encontre o caminho, né? E olha que bonito, o final do texto diz que ela perde essa vergonha, porque é ela que vai até a cidade, ela que vai, olha o diálogo, Jesus tem um diálogo com ela para que ela tome a consciência, para que ela encontre a vida, e ela vai até as pessoas comunicar através do diálogo, dizer, eu encontrei uma pessoa lá que me deu uma coisa que eu não tive até hoje, vamos lá comigo. E boa parte da Samaria encontrou também essa vida, essa água nesse poço. Através dela, né? Eu acho que é importante. Então, eu acho que esses dois ícones sobre os quais a gente está conversando, eles, eles oferecem muitas lições para nós hoje, né? Seja ali o diálogo dos discípulos de Emaús, seja esse jeito que eu chamo, digo assim, psicológico de Jesus, de abordar a samaritana e transformar a samaritana numa evangelizadora, é um salto de qualidade fora do comum, né? De uma mulher que está buscando alguma resposta de fé de algum lado, de repente, a partir de Jesus, ela se torna uma evangelizadora, né? Isso é muito bonito. Sim, Domingos. Deixou ali o cântaro, quer dizer, é a vida. São 6 maridos, ficou ali, deixou o cântaro e foi anunciar. É muito bonito, realmente. Então, o que isso traz para nós, Denis, Domingos sabe, como lição, exatamente nesse sentido, fraternidade e diálogo, entende? O que nós hoje necessitamos colher, beber dessa água viva, ou então desse caminho feito pelos discípulos de Emaús. O que é importante hoje dentro, seja da Igreja Católica, como também entre nós cristãos, e mais ainda dentro de uma sociedade, um mundo pluralista nas suas crenças, né? O que nós podemos colher? Na minha opinião, padre, é o que eu entendo que evangelização ela não pode ser imposta, ela tem que ser proposta. Jesus jamais impôs algo a alguém. Jesus sempre chegava para a pessoa e convidava. Chegou para os discípulos, para Pedro, para João, para Tiago, vem e me segue. Sim. Chegou para Mateus, vem e me segue. E na liberdade deles, eles decidiram seguir. Houve quem não quis seguir. Houve um jovem rico, por exemplo, falou, larga tudo e vem e me segue. Ele não quis. Porque a evangelização é sempre uma proposta, não pode ser uma imposição. Tem um diplomata, escritor francês chamado Paul Claudel. Ele sempre dizia o seguinte, fale de Cristo somente quando te perguntarem por Ele, mas viva de modo que sempre te perguntem por Ele. Sei. Acho que é muito mais a maneira como eu vivo que vai falar de Cristo do que tentar ficar falando na cabeça da pessoa e tentar convencê-la na força. Eu tenho que viver de modo que aquilo faça diferença na minha vida e transborde para a vida do outro, como fez Madre Teresa, como fez Irmã Dulce, e assim eu posso fazer uma proposta. Olha, eu vivo dessa maneira. O que você acha? Isso certamente, entende, para nós um alerta fortíssimo contra, digamos assim, uma atitude que está se tornando muito comum. Julgar e condenar o outro que não pensa como eu penso, né? Essas tristes redes sociais em que a gente já quer se dividir, a gente já quer condenar, começa condenando o Papa, depois vai condenando a igreja, vai condenando tudo, porque eu tenho razão, eu sei o que é a verdade, eu sei o que Jesus quer, eu sei a vontade de Deus. Eu creio que por aí você bloqueia, cria muros e mais muros, jamais possibilita qualquer diálogo, qualquer evangelização, não é, Domingos? Sem dúvida. Então, eu gostaria de realçar um elemento que para mim é muito forte também. Sim. Nessa passagem. O Denis fazia a interpretação, quer dizer, hora sexta, que aparece no grego é hora sexta, sim, quando Jesus sentou sobre o poço e começou o diálogo. E lá no capítulo 19, já na crucifixão de Jesus, já no julgamento e crucifixão, sim, sim,
você vai dizer que ele morreu na hora sexta. Verdade. Então, quer dizer, ele é exatamente o poço, ele é água, tudo mais, e tudo isso se realiza de fato na hora sexta. Quer dizer, é lá que vai acontecer. E eu diria nesse sentido até, claro que João não usa essa expressão, isso está nos sinóticos, mas é quando Jesus de fato fala com autoridade, ele fala, na cruz, ele fala, é a linguagem, é o sermão mais maravilhoso que Jesus faz, é morrendo, quer dizer, sendo essa fonte de água. Ele de fato, ali ele falou com autoridade, quer dizer, não impondo, mas propondo. Exatamente ali, né? A proposta que Jesus faz aqui, olha, vamos dizer, acho que quando até interessante, né, lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, até parece que é um resgate de São Pedro, porque de fato o Evangelho termina no capítulo 20, o 21 foi colocado depois. Então diz ali, quando Pedro descobre com que morte ele ia glorificar Jesus, Jesus diz, Pedro, venha e me siga. Com que morte? Quer dizer, não tem outro jeito, é a cruz, chegar a esse ponto. Né? Então, acho que ali está o bonito nisso, né? Quer dizer, é falar com autoridade, falar com a vida. Jesus ali, então ele fala... Com a oferta da vida. É o sermão mais maravilhoso a oferta de Jesus. Da vida. Eu acho que aqui a gente pode encerrar essa conversa nossa, entende? Diálogo onde a gente não é capaz de se entregar, de oferecer a vida, não existe diálogo, né? Diálogo onde existe alguém achando que pode condenar, que pode enviar o outro para o inferno, que pode julgar o modo de pensar do outro, não é diálogo. Diálogo é quando eu sou capaz, como Jesus, né, de oferecer a minha vida pelo outro, de me sacrificar, de perder para que o outro possa ganhar, aí existe o diálogo. Nós temos que encerrar o programa, porque já passamos do tempo. Quero agradecer para o Domingos Sabe, que sempre fica devendo alguma coisa a mais para nos dizer. Denis, muito obrigado pela sua participação, a gente vai contar com você mais vezes, né? E de modo especial você, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que a gente pode, neste momento de em comunhão, colocar a nossa fé em comunhão. Nossas esperanças e principalmente nosso desejo de seguir Jesus com fidelidade. E seguir Jesus com fidelidade continua sendo o caminho do amor, o caminho da tolerância, o caminho da doação da vida, o caminho que nos leva a sermos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um mesmo Pai. Isso é mais importante do que todas as diferenças que a gente possa ter nesse mundo. Muito obrigado a vocês e até o próximo sábado. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.